Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 15 de maio, celebramos Santo Isidoro Lavrador, ou simplesmente Santo Isidoro. Isidoro nasceu numa família muito pobre, na passagem ali, final do século XI, começo do século XII. Os pais eram muito católicos, deram para ele uma evangelização, uma formação muito simples, mas muito concreta, muito profunda desde criança. Ele, analfabeto, nunca frequentou escolas, mas tinha um ardor muito grande, um gosto muito grande por escutar a palavra de Deus sendo proclamada. Ele demonstrava desde cedo um grande amor pelas Sagradas Escrituras. Então, quando tinha alguém falando sobre a Bíblia, uma pregação, alguma coisa desse tipo, ele sempre costumava ficar perto e, como ele não sabia ler, fazia tudo para decorar o máximo possível, para memorizar o máximo possível, para que depois daquilo, no dia a dia, ele voltasse àquela palavra pela memória e conseguisse se alimentando daquilo. E esse foi o caminho básico de santificação de Isidoro durante a infância, durante a juventude. Era um lavrador muito fiel no serviço, um homem leigo que realmente se santificou por meio do trabalho, era sempre muito afável com todos, perdoava com uma facilidade muito grande, não se abalava nas adversidades, diante de incompreensões em relação a ele, mantinha sempre uma paz interior muito firme, o que é algo próprio dos santos. Como também é próprio dos santos uma vida de oração muito intensa. Ele também vivia muito essa realidade. Acabou casando-se com uma mulher chamada Maria, tiveram um filho, mas esse filho morreu quando ainda era criança. E aí eles chegaram à decisão, depois da morte do filho, de continuarem convivendo, mas em total continência, de forma celibatária, o que na época não é que era muito frequente, mas não era tão incomum, né? Casais muito santos ou que passavam por um processo muito forte de conversão, aqui e ali faziam essa escolha. E Santo Isidoro demonstrava uma vida de oração e espiritualidade também muito regada pelo amor à Eucaristia. Era costume de Santo Isidoro, numa época em que isso era bastante incomum, procurar ir à missa todos os dias. E ele, para ser fiel às suas obrigações do trabalho, aos seus horários de trabalho, lembrem que o trabalho de um lavrador, de um agricultor, em geral começa muito cedo pela manhã, então ele costumava ir à missa ainda de madrugada, um pouquinho antes do sol nascer, e logo após a missa ele começava os seus trabalhos. E aí há várias histórias que mostram um homem santo vivendo uma vida cotidiana. Então conta-se que certa vez ele, após a missa, continuou um tempo em ação de graças e estava tão imerso na oração, depois de ter comungado, que ele acabou se atrasando alguns minutos para o trabalho. E o seu patrão ficou chateado porque não viu Isidoro chegar nesse dia para trabalhar, começou a se preocupar, e quando ele olhou para o seu campo, para a sua terra, estava lá um anjo, arando a terra, trabalhando a terra no lugar de Isidoro. Isidoro cuidava das coisas de Deus, quando era a vontade de Deus naquele momento, enquanto que Deus, de certo modo, cuidava das coisas de Isidoro. Claro que isso não era o dia a dia de Isidoro, mas nessa situação extraordinária, Deus lhe deu essa graça extraordinária. Então, Isidoro era muito querido por todos, era um exemplo realmente de homem santo, de homem totalmente entregue a Deus. As pessoas costumavam pedir muito intercessão, oração de Santo Isidoro para a cura de doenças e por outras necessidades. Ele, embora leigo, faleceu sendo visto como santo já pelas pessoas, viveu por volta de 60 anos e é considerado hoje padroeiro dos lavradores, dos agricultores. É muito comum em zonas rurais, em vários países do mundo, existirem igrejas ou capelas ou oratórios dedicados a Santo Isidoro, que ensina
não só os lavradores, os agricultores, mas os trabalhadores em geral, a se santificarem no labor de cada dia, na fidelidade a cada dia, vivendo a dimensão do trabalho intimamente na presença de Deus, sem deixar de serem fiéis à oração, aos sacramentos, à vontade de Deus em todos os aspectos da sua vida. Santo Isidoro, rogai por nós.